Tudo bem? Estamos aqui chegando para essa aula para falar sobre a atividade de hoje. Hoje nós estamos enviando para vocês uma atividade de exercícios sobre o conteúdo apresentado em texto na semana passada, que foi sobre o processo bioquímico do metabolismo energético, chamado fermentação, né? Então ali a gente falou várias coisas, alguns aspectos não serão explorados nesse exercício, mas eu gostaria de fazer um rápido comentário sobre esses aspectos. Quem realmente estudou, né, se eu posso repetir isso sempre, eu falo para quem estudou, né? Para quem não estudou, não leu o texto, não se deu o trabalho, o esforço de cumprir as etapas necessárias ao processo de aprendizagem, eu não posso falar nada, né? Eu estou me dirigindo, na verdade, ao público que leu, estudou o texto. Então ali eu comento com vocês a questão do processo da fermentação dentro de um contexto evolutivo, né? Numa visão geral sobre a evolução dos processos metabólicos, ou seja, dos processos bioquímicos, dentro da cada um na sua complexidade. Então nós começamos a estudar o metabolismo energético pelo processo mais completo, mais complexo e mais completo, que é a respiração aeróbica, né? Respiração celular aeróbica. Aqui utiliza o oxigênio como aceptor final de elétrons do processo, né? Lembrando que esse processo mais completo são utilizados pelos organismos mais evoluídos, né? Os organismos que surgiram por último. Mas antes desses, os organismos eram mais simples e usavam processos mais simples, evidentemente. Um deles é a fermentação, tá? Cujo processo da fermentação, que nós estamos estudando agora, e vocês viram na aula passada aquele texto, ele aparece no processo mais completo, que surgiu depois. Por que ele aparece? Porque ele já existia. Então o processo mais novo surge a partir do que já existe. E surgindo a partir do que já existe, ele incorpora aquilo que existia antes, fazendo parte dele, que é o caso da glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular aeróbica. Quer dizer, a glicólise, a presença da glicólise como primeira etapa do processo todo da respiração aeróbica é uma prova da existência anterior, né, dela. Já existia antes nos organismos mais simples, que usavam processos mais simples, e ela é o ponto de partida para que houvesse a evolução da complexidade, que foi surgindo novas etapas, como é o caso do ciclo de Krebs e da fosforilação oxidativa, que são processos complementares que vão tornando mais complexa a respiração celular aeróbica. Dessa forma, quando a gente estuda a fermentação, nós estamos estudando um processo anterior, um processo mais primitivo, mais antigo, que surgiu antes da respiração aeróbica. E a fermentação é um processo anaeróbico. Ela não utiliza o oxigênio. Então, isso é mais um indicador de que os organismos que realizam a fermentação, eles são, em tese, mais antigos daqueles que realizam a respiração celular aeróbica. Então, a fermentação é um processo anterior, né? E cuja estrutura bioquímica ela é
aproveitada no processo que surgiu depois, que é a respiração aeróbica. Então, vamos lá. Eu hoje estou mandando para vocês quantos? 5 exercícios, tá? São 5 exercícios, vocês vão responder. Eu estava, até um certo tempo atrás, eu estava enviando os gabaritos. Agora eu resolvi, na medida em que o processo vai ficando mais complexo, os exercícios vão ficando mais complexos, e o conteúdo, né, mais complexo, eu prefiro passar os exercícios para vocês responderem, e na semana que vem eu passo o gabarito comentado. Eu passo o gabarito, ou seja, as respostas certas, e comento, o que é muito importante, o comentário, porque ele dá um upgrade, ele agrega valor ao trabalho. Por quê? Ao ler o comentário, você vai comparar o que você respondeu. Se você respondeu certo, você apenas reforça aquilo que muito provavelmente você já tinha uma ideia bastante segura, razoável sobre a questão. Se você errou, melhor ainda, você vai procurar descobrir por que você errou. E lendo o comentário da questão, do gabarito, você vai, obviamente, isso vai facilitar a sua chegada à compreensão, a sua apropriação daquele conteúdo. Então, o comentário, o gabarito comentado é muito interessante para aqueles alunos que realmente se propõem a estudar, que estudam para valer, estudam de verdade, não é? Então, são 5 questões. A primeira compara fermentação e respiração celular. Tem até um pouco a ver com isso que eu acabei de falar agora, sobre a incorporação do processo anaeróbico ao processo aeróbico, como sua primeira etapa. A segunda questão... Bom, enfim, não adianta comentar agora as questões, tá? Vai tomar tempo e não vai ser muito útil. Então, vamos encerrando por aqui. Desejo a vocês uma excelente aula, né? E que estamos aí, tá ok? Como sempre, no momento da aula, eu estou online, inteiramente disponível para tirar qualquer dúvida que vocês queiram tirar. Ok? Então, fiquem com Deus, um abraço grande para vocês, muito grande mesmo. Um beijo no coração de vocês. Até já.